imagem aqui estática superior, ela também, você vê que ela é um recorte da mesma proporção dos fêmures, ou seja, foi um estudo também dos fêmures, só que você não consegue identificar agora aqui, ó, o fêmur do paciente. E por que isso, né? Então, deixa eu apagar aqui para você ver melhor. Deixa eu apagar aqui. Então, se você fizer o comparativo, né, da estrutura óssea aqui da imagem, e você procura a estrutura óssea que você não identifica. E por que que não identifica? Porque nós temos esses estudos aqui feitos em tempos diferentes, em momentos diferentes, né, da relação entre o radiofármaco injetado no paciente e a aquisição da imagem. Então, aqui nós podemos dizer que eu tenho um estudo feito, né, chamado imagem tardia, porque eu vejo todo o esqueleto do paciente, ou seja, eu vejo toda a matriz óssea do paciente. Quando eu olho para a imagem estática, também é um estudo chamado estudo tardio, ou seja, um exame feito horas após a aplicação do radiofármaco. Mas quando eu olho para a imagem, aqui superior, você não vê os fêmures, você não identifica os fêmures do paciente. E por que não? Porque essa imagem específica, ela foi feita com 3 minutos após a aplicação do radiofármaco. Ou seja, não houve tempo suficiente desse radiofármaco migrar, né, ter relação metabólica com a matriz óssea. Então, por isso que nós podemos dizer aqui que a parte que eu estou avaliando é a parte que nós chamamos da parte de tecido mole. Então, não é a parte ainda do esqueleto propriamente dito. Obviamente que, como é o mesmo paciente, essa imagem aqui eu fiz 3 minutos após a aplicação do radiofármaco e eu consegui identificar aqui o radiofármaco permeando o tecido mole do paciente, a parte muscular do paciente, correto? E aí você pode agora estar se perguntando, professor Vitor, mas você falou que esse estudo é cintilografia óssea trifásica. Onde estão as 3 fases? Porque o senhor só mostrou 2. Você mostrou a fase tardia para uma estática, a fase tardia para o corpo total e uma fase de equilíbrio que foi 3 minutos após a aplicação do radiofármaco. Está faltando uma fase, corretamente. É o que a gente vai identificar agora no próximo slide, meus amigos. Então, olha lá. Como é que é mesmo o nome do estudo que a gente está aprendendo hoje? Cintilografia óssea trifásica. Ou seja, é um estudo do esqueleto que vai ser realizado em 3 fases. E quais são essas fases? É a fase que nós chamamos de fase de pulso sanguíneo, a fase de equilíbrio, que é a segunda fase, e a terceira fase, que é a fase tardia. O que é a fase do pulso sanguíneo? Vamos só relembrar como é que a gente faz a cintilografia óssea, tá? Sem ser trifásica. Eu faço a aplicação do radiofármaco no paciente via endovenosa. Esse paciente aguarda um período de metabolização do radiofármaco entre 2h30 e 4 horas, é o ideal desse estudo, e eu posso adquirir o estudo da cintilografia óssea desse paciente, correto? Só que esse nosso estudo é cintilografia óssea trifásica, 3 fases. E a primeira fase eu chamo de pulso sanguíneo. É a fase onde eu vou observar o fluxo sanguíneo chegando na região de interesse. Essa é a primeira fase, que é a fase do pulso sanguíneo. A segunda fase é a fase do equilíbrio, que é a fase onde o radiofármaco ele ultrapassa a barreira dos vasos sanguíneos e começa a permear o tecido circundante da região de interesse, a parte mole, a parte tecidual do paciente. E a terceira fase é a fase tardia. Então aqui a gente já compreendeu. A primeira fase é a fase de fluxo ou fase de pulso sanguíneo. A segunda fase é chamada de fase de equilíbrio, tá? E a terceira fase é a fase tardia, né? A fase que é feita dentro do protocolo da cintilografia óssea.